Fala meninas, tudo beleza? Vamos conversar agora sobre a segunda parte daquele livro que eu passei para vocês. As crianças aprendem o que vivenciam, né? Então, falei para vocês toda a parte do desequilíbrio no vídeo anterior e agora eu vou mostrar para vocês a parte do equilíbrio e da diferença que dá para acontecer na vida da criança quando as mães, mesmo desequilibradas, né, que somos, também conseguem ser equilibradas. Oi? Oi. E aí? Você é muito equilibrada. Eu sou muito equilibrada? Sim. Por quê? Porque você dá amor. Hã? Porque você dá amor. Você dá Ah. o mais amor do mundo. Eu dou mais amor do mundo? Sim. Te amo. Ai, te amo. Te amo. Tá vendo, gente? Mesmo doida, tem amor. Oi, gente, tudo beleza? Fala meninas, tudo beleza? Finalmente eu apareci com a segunda parte dos comentários sobre esse livro aqui. As crianças aprendem o que vivenciam, certo? Vamos explorar agora, né? A gente já viu na vinheta que os meus filhos concordam que eu também tenho, né? Assim como esse livro divide as coisas em duas partes, né? As influências em duas partes. Eu também sou equilibrada a certas horas do dia, principalmente, como eles disseram, porque eu dou muito amor. Ah, que belezinha, né? E eu acho que tem muita relação com o amor mesmo. O amor, ele transforma qualquer coisa, né? Ele transforma erros em acertos. Concordam comigo? Então vamos lá. Qual que é a 9? Não, agora a gente vai começar na 8, né? Se as crianças vivem sendo incentivadas, aprendem a ter confiança em si mesmas. Eu vou até colocar esse vídeo no meu canal de trading, porque eu acho que não só as crianças precisam disso, né? Muitas vezes a gente não teve tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, a gente não teve tudo isso aqui na nossa infância. E por esse motivo, a gente sente culpa, sente vergonha, a gente é hostil, né? E as pessoas são hostis conosco, a gente se sente tímido porque acha que tá todo mundo hostilizando a gente, ridicularizando a gente, por conta da nossa infância, que às vezes foi uma infância meio trágica nesse sentido. Então, pensando melhor, né, eu vou colocar nos dois canais. Não é só para criança, né? Eu acho que a nossa criança interior, ela tá precisando também que nós, que já somos adultos e que já sabemos tudo que aconteceu com a gente pare de culpar, né, os nossos pais, a nossa infância, o bullying que a gente sofreu, e a gente começa a olhar a nossa criança interior como se nós fôssemos os responsáveis por essa criança. E aí a gente está tratando a nossa criança interior dessa forma aqui que esse livro nos mostra para que a gente faça com nossos filhos. Se a gente faz esse tipo de atitude também conosco, a gente soluciona a maioria dos nossos problemas. Concordam? Se as crianças vivenciam a tolerância, aprendem a ser pacientes. Então, com tolerância, as crianças aprendem a ser pacientes. Por que tolerância? Tolerância com criança. Onde seria? Ela está aprendendo a amarrar o cadarço. Você tem que ser tolerante, porque ela vai errar pra caramba, ela não vai deixar você mexer, ela vai querer fazer sozinha. Não é assim que elas se comportam? Exatamente. E com a gente é a mesma coisa. Quando a gente tem tolerância com os nossos aprendizados, eu também falo muito disso com relação a trading. Quando a gente tem tolerância conosco, porque a gente está entrando num mundo novo. Então, quando a gente tolera os nossos
as nossas dificuldades de aprendizado, as nossas facilidades, os nossos acertos, os nossos erros, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples e gera paciência, a paciência de respeitar o tempo do aprendizado. É óbvio que a criança vai aprender a amarrar o cadarço, assim como é óbvio que nós, adultos, já vamos aprender a executar, a realizar aquela coisa nova que a gente está se colocando para aprender. Então, assim como no judô, no jiu-jitsu, karatê, existe a faixa branca até a faixa preta, e não importa se você é criança, se você é adulto, você sempre vai entrar na faixa branca. Para chegar na faixa preta, a gente tem que ter a tolerância, né? A tolerância para gerar a paciência, a tolerância de passar pelas fases sem aquela ânsia de querer pular. Com os filhos é a mesma coisa, né? Se você quer que eles sejam independentes, você precisa deixá-los ser independentes. Deixá-los bater a cabecinha lá tentando colocar a blusa, e coloca errado, coloca virado do lado contrário, coloca do avesso, coloca a frente para trás, e demora, né? Nossa, como eles demoram para colocar, eles se embananam todos. Sim, é o aprendizado. É a fase do aprendizado e vai dar certo. E daqui a pouco ele está colocando sozinho. Mas a gente tem que ter tolerância inicialmente para que eles aprendam a ser pacientes. Então não adianta a gente viver gritando, né? Moleque, vai logo, não sei o que, o dia inteiro. E na hora que eles querem que a gente faça alguma coisa, a gente fica brigando com eles porque eles não têm paciência de esperar o nosso momento. Então a gente tem que dar esse exemplo para eles e para nós mesmos, porque a gente judia, né? A gente judia da gente mesmo com esse tipo de comportamento. Fala sério. O que você faz com você no dia a dia, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir? Judia, né? Próxima. Se as crianças vivenciam os elogios, aprendem a apreciar. Extremamente importante elogiar. Aqui em casa eu não elogio só as crianças, não. Eu elogio o meu marido, elogio a mim mesma, elogio as pessoas que estão à minha volta e elogio até os meus bichinhos, minhas plantinhas maravilhosas que eu amo muito. Eu elogio tudo, porque a gente precisa aprender a apreciar. Quem me segue no meu Insta sabe que eu aprecio tudo, né? A chuva, o sol, o nublado, o passarinho que tá fazendo ninho aqui em frente de casa, a minha rosa que tá o botãozinho, meu girassol. Coisa simples, né? Uma palavrinha do meu filho, um soninho que ele tira, que é a coisa mais linda, um trade bonito que eu faço, um trade ruim que eu faço. Coisas bonitas que meu marido faz, né? Como quando ele acorda mais cedo, ele faz o café dele e eu sempre gosto de café feito na hora. Então, eu vou chegar para fazer o meu café, mas a minha xícara vai estar lá, do lado da cafeteira ou na mesa, né? Ele sempre coloca a minha xícara lá, mesmo que ele não faça meu café. Então, assim, são coisas fofinhas que ele sempre faz, o cuidado que ele tem. Então, eu consigo observar, eu vejo todos esses detalhes. Lógico que eu não nasci assim, eu aprendi a ser assim. Então, eu observo esses detalhes para eu conseguir dar essa atenção, apreciar as pessoas, apreciar todas as partes positivas das pessoas, né? Então, bora! Eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo falando sobre cada coisa dessas positivas aqui, meninas, porque é muito legal. Eu tenho coisa para falar de tudo. E como são 20, esse vídeo aqui vai ficar gigante, tá? Vamos que vamos. Se as crianças vivenciam a aceitação, aprendem a amar. Ontem aconteceu uma coisa muito importante aqui em casa, que o Enzo foi bater na porta de um amiguinho aqui da rua de cima, e tinha dois amiguinhos dentro da casa desse amigo, né? São irmãos, e eles são mais velhos. E o Enzo bateu na porta e tentou entrar, e para brincar, né, com o menino, e o menino falou que ele não podia brincar. Ele estava já com outras duas crianças lá dentro, e os três não queriam mais um na brincadeira. Então, assim, quando o Enzo chegou em casa e me contou o que aconteceu, eu sou mãe, né, galera? Vocês sabem qual foi a primeira atitude, não atitude, né, porque eu não tomei uma atitude, a primeira sensação. Eu quis matar essa molecada, né? Nossa Senhora, que ódio que eu fiquei.
É assim mesmo, né? Mexer com nossos bebês não pode não. Mas aí, eu, muito calmamente, parei. Falei, e aí, Enzo, o que você fez? Ele, mãe, eu saí da casa dele e fui pra casa da outra menina lá. E aí eu fui brincar com elas. Beleza, legal. E aí eu perguntei pro Enzo, conta pra mamãe uma coisa, o que você sentiu quando esse amigo bateu a porta na tua cara e não deixou você entrar? E aí ele falou, porque eu ainda tava muito brava, mesmo ele falando, eu ainda tava muito brava, né? E por dentro, ele viu que eu tava, meu marido viu, tipo, eu falei, né? E aí ele falou uma coisa assim pra mim. E eu não costumo me intrometer, né, gente? Deixa eu deixar bem claro. Eu fico brava, mas eu não me intrometo. Até o momento que eu acho que ele tem as saídas bonitinhas dele, eu não me intrometo. Se eu sentir que tá fazendo mal, ou se alguma coisa que fere os meus valores, ou os valores da minha família, eu vou me intrometer. Mas esse tipo de coisa de criança não faz sentido, né? Aí ele falou uma coisinha assim pra mim. Mamãe, quando eu bati na porta e ele não quis que eu entrasse, eu nem liguei. Nem liguei e fui procurar o que fazer, porque eu queria brincar. Então eu fui brincar com outra pessoa. Porque eu lembro que você falou assim pra mim, que a gente tem dois jeitos de agir. Um é com aqui e o outro é com aqui. Ele falou bonitinho desse jeito. Então, se eu tivesse agido com aqui, eu teria brigado com ele e teria ficado pedindo para entrar na casa dele. Como eu agi com esse aqui, eu queria só brincar e ser feliz, então eu fui procurar outro amigo para brincar, outra amiga para brincar. Acabou com a mãe dele, né? Acabou com a mãe dele em qual sentido? Sabe aquela minha parte de mãe que quer matar a outra criança porque excluiu o meu filho maravilhoso? Então, essa daí, né, falou, relaxa, vai dormir. Você não precisa se preocupar com ele, porque ele tem outros exemplos aqui dentro que fazem com que ele se dê bem e saia das situações. Então, ele aceitou a situação e ele aprendeu a agir com amor. Amor para ele mesmo. E com as pessoas. Ele respeitou, ele aceitou a atitude da pessoa e com amor ele virou as costas e saiu. É game. Fala se não é game. Game pra mãe. Mesmo assim, eu ainda tô com um ressentimentozinho com relação àqueles meninos que não deixaram ele brincar. Ainda tô com um asquinho. Lógico que eu vou estar. Porque eu sou mãe, né? E eu quero que meu filho sempre tenha caminhos abertos na vida toda. Mas eu vou me intrometer no desenrolar da vida dele? Eu vou lá tirar satisfação com as crianças, com a mãe das crianças, Não. É a vida dele, é o caminho dele e eu deixo ele seguir. Não é? E ele seguiu com, né? Nota 10. Que coisa maravilhosa que ele fez. Fala. Ai, esses meus filhos, vou te falar, viu? Se as crianças vivenciam a aprovação, aprendem a gostar de si mesmas. Fala se essa atitude que eu tive com ele não é uma aprovação. Então, eu estava desaprovando a atitude das crianças e eu queria que ele tivesse xingado todo mundo e, né? Uma parte minha queria mesmo que tivesse acontecido isso. Vingança! Ninguém pode fazer isso com você. Mas eu sei que essa parte existe em mim, que é a parte que eu quero defender os meus filhos com unhas e dentes, porém eu faço o quê? Eu aprovo o que ele decidiu fazer com a vida dele. Então, sempre tem essa conversa, tanto com o Enzo quanto com o Heitor também, pequenininho. O que você pensou, Heitor? Como que você decidiu? O que você queria fazer? Então, sempre tem esse pensamento, essa conversa, porque é muito importante que eles aprendam, né? Que eles tomam decisões corretas. E aí eles vão gostar deles mesmos, né? Eu vejo muito isso com roupa. O Heitor, ele tá aprendendo a se trocar sozinho, ele faz aquelas combinações malucas dele, né? E aí, com sutileza, se a gente chega para ajudar, quando ele faz uma combinação muito maluca, ele gosta da nossa ajuda, né? Porque a gente gosta do que ele colocou e mostra outras opções. Então, é uma forma de você aprovar, porém, mostrar que existem outras opções até melhores da que ele escolheu de primeira.
E aí ele sai, primeiro, ele já estava se achando o do Borogodó na primeira opção, né? Quando ele coloca a segunda opção, aí que ele se acha mais maravilhoso ainda, porque ele vê a combinação, nossa, sai até, né, com o peito lá em cima, de tanto que se acha. Então aqui é isso, né? Tem desaprovação também? Óbvio que tem. A gente também desaprova várias atitudes? Sim. Vai bater um no outro. A gente vai aprovar isso? Lógico que não. Mas eles quererem fazer as coisas do jeitinho deles, né? Querer conversar do jeitinho deles, explicar do jeitinho deles, brincar do jeitinho deles, fechar a porta do jeitinho deles, escovar o dentinho do jeitinho deles, contar pra gente as coisas do jeito que eles querem contar, do jeito que eles acham que tem que contar. Isso é você aprovar ele ser do jeito que ele é. Então, de quem que ele vai gostar? Se a gente, mãe, pai, né, vó, tio, tia, aprova ele ser do jeito que ele é e gosta, e nós somos as pessoas que eles mais amam no começo da vida, né? É óbvio que eles vão gostar de si mesmos. Qual é o maior problema nosso hoje em dia, né? Quando a gente vai pensar na nossa vida agora adulto, a gente não gosta muito da gente mesmo, né? A gente critica os nossos comportamentos o tempo inteiro. A gente se julga, a gente quer se bater, se matar, a gente fica o tempo inteiro aqui dentro, né, na mente, criticando os nossos comportamentos, nossas atitudes, querendo que a gente faça diferente, coma diferente, seja diferente, pense diferente. A gente olha o outro e fica se comparando com o outro, a gente não gosta da gente mesmo, né? Por quê? Porque lá atrás, a nossa criação foi feita numa época completamente diferente. Então, nessa época, tinha que ser assim, né? Todo mundo sendo do mesmo jeito, sendo igual, e hoje não. Hoje as coisas estão mais abertas. Então, qual que é o nosso papel? Além da gente fazer isso com os nossos filhos, o nosso papel principal, porque para a gente conseguir fazer isso com os nossos filhos, com quem que a gente tem que fazer isso primeiro? Conosco. Então, quando a gente consegue agir assim com a gente mesmo, gostar das nossas atitudes, das nossas preguiças, do nosso lado bom, do nosso lado ruim, entender que todo mundo tem um lado bom, um lado ruim, e que você não precisa se matar porque você tem esses dois lados, é só você aprender com os dois e ser o melhor que dá para você ser naquele momento. E assim a gente vai evoluindo nesse processo de amar a nós mesmos, gostar da gente, querer bem a gente. Tem uma técnica, olha lá, tá vendo? Vou aumentar. Tem uma técnica muito legal que é chama Ho'oponopono. Vou fazer um vídeo sobre isso também, que eu uso muito. E eu tive uma época que eu tava muito, eu me julgo muito, né? Eu sou muito taxativa com as minhas atitudes, então eu estou sempre atenta para conseguir reverter isso instantaneamente. No momento que meu pensamento começa a me julgar, eu já tenho que estar alerta para eu reverter. Então tem uma técnica que eu uso bastante, que é o Ho'oponopono, já falei, que é uma técnica havaiana de amor para si mesmo, tá? E para as memórias e para o mundo. Então, muitas vezes, quando eu tô numa época que eu não tô conseguindo sair do meu breu, né? Eu tô num estado negativo muito forte, tô pesada, tá complicado estar dentro de mim, né? Tô me julgando muito e tá difícil. Eu simplesmente aceito, tá difícil, eu não tô conseguindo encontrar o fio, né, da corda para eu me puxar para cima. Então eu começo a fazer o Ho'oponopono. Aí tem dois tipos de Ho'oponopono. Um Ho'oponopono que é o clássico, que apareceu aí um tempo atrás, que é eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grata. Os meus filhos fazem isso o tempo todo. Quando a gente tá brigando com eles, eles olham pra nossa cara e começam: eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grata. Eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grata. Estraga toda a briga. Aí tem um outro que eu amo muito, que é eu te amo, eu te reconheço, eu te aceito, sou grata ou eu te agradeço. Então é eu te reconheço, eu te aceito, eu te amo, sou grata. Eu faço os dois, eu faço uma mistura dos dois, eu junto tudo, eu te amo, me perdoe, eu te reconheço, eu te aceito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Então eu faço uma mistureba e eu repito isso me abraçando, né, fazendo carinho em mim mesma, né, pegando em mim, para que eu me aceite de verdade, materialmente falando, né? Eu preciso de amor, eu preciso de abraço de quem?
de mim comigo mesma, porque sou eu que estou me julgando. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa do abraço de outra pessoa, né? Se a minha mãe me abraçasse, se meu pai, se meu marido, se meus filhos, se minha amiga, se meu cliente, X. Não é não. É você. Você precisa do seu abraço, do seu amor. Os nossos pequenininhos precisam da gente. Só que agora a gente, como já tá grande, a gente é adulto. A gente tem que pegar essa criancinha que tá se julgando, se sentindo mal, porcaria, e a gente tem que fazer isso por ela. Dar o nosso amor e o nosso carinho para ela. Próxima. Se as crianças vivenciam o reconhecimento, aprendem que é bom ter um objetivo. Bom, objetivo de vida. Por que é tão difícil que a gente consiga descrever os objetivos para a nossa vida? É tão difícil porque quando a gente era pequeno, a gente tinha que cumprir os objetivos que o nosso pai, que a nossa mãe, que a escola, que os amigos propunham pra gente, né? Então, para ser amigo desses carinhas aí, que o Enzo foi excluído, ele deve agir de alguma maneira que ele se recusa a agir. Então, essas crianças excluem ele e ele, tipo, foda-se, né? Liga o foda-se e continua vivendo feliz e alegre. O Enzo sabe viver assim. Só que nós, quando a gente era pequeno, a gente não aprendeu, porque o nosso pai e a nossa mãe queria que a gente vivesse de acordo com as regras dele. Talvez você, inclusive, tente fazer isso com o seu filho. Tente influenciá-lo a viver do seu jeito. Então, quando você impõe a sua forma, a sua certeza, as suas convicções, as suas crenças para a criança que está chegando agora, né, que está começando a viver a vida que é dela, não é sua, você está fazendo a mesma coisa que fizeram com você. Não está ensinando essa criança a ter objetivos na vida. Então, a gente sempre busca reconhecimento baseado no que o outro queria que a gente fosse. A gente não reconhece, não busca o reconhecimento baseado no que a gente quer fazer. Porque o que a gente quer fazer, quando a gente quer fazer alguma coisa que seja nossa, a gente fica feliz. E só a gente basta. Só a nossa felicidade basta. Normalmente a gente procura ajuda de fora. A gente procura fora esse reconhecimento. E quando as crianças estão fazendo... pode ser qualquer coisa, né? O Heitor, por exemplo, agora ele tá fazendo videozinho no YouTube, ou tenta fazer receita com o papai, tenta montar um quebra-cabeça, faz uma brincadeira engraçada, né, no quintal, o Enzo no futebol jogando bola. Então, assim, quando a gente pega essas coisas que para as nossas crianças são realmente importantes e dá valor para aquilo, elas entendem que ter um objetivo é importante. Aí, óbvio que eles vão entender também que mesmo que não seja importante para eles, seja importante para a sociedade, por exemplo, escola, né? É importante que ele tenha uma nota suficiente para passar, ou a mais, porque a regra da escola acabou. Então, se ele tem a parte boa, o reconhecimento dessa parte boa dele, né? Do esforço dele, das pequenas coisas que ele faz, e ele põe um objetivo, vai lá e cumpre, vai ser mais fácil ele também cumprir. Essas obrigações que da cabecinha deles não são tão importantes, e na nossa também não, né? A gente tem várias coisas que pra gente não é tão importante também, e a gente se obriga a fazer, porque faz parte do nosso trabalho, faz parte do não sei do que, faz parte do não sei do que. Não é? Então, a gente tem que saber ter o discernimento, né? Discernimento de dar valor para os objetivos importantes, que é da cabecinha da criança, e que são nossos também. Lembra de sempre fazer um paralelo conosco, né? Porque a nossa criança interna também está precisando que a gente ajude nesse processo de autoconhecimento e aprendizado, para que a gente saia desse breu, né, que a gente às vezes se enfia. Então, reconhecer quais são as vontades da criança, o que ela gosta, quem ela é, como ela se comporta, o que é importante para ela.
e saber também pra gente, né? Reconhecer quem somos, quais são as coisas que são importantes pra gente, o que é prioridade pra gente, quais são, elencar os nossos valores principais, o que é principal pra gente, o que é importante pra gente, o que é, né? O que é verdadeiramente importante, o que é prioridade. Quando a gente consegue elencar as nossas prioridades, quando a gente entende e reconhece, a gente começa a ter objetivos. E aí fica mais fácil, né, a gente querer bater as nossas metas, porque a gente sabe que a gente consegue, né? Eu vou falar sobre isso mais detalhadamente em outro vídeo com vocês, porque essa história de reconhecimento e objetivo é muito importante para a vida da gente, principalmente para a vida financeira, tá? Vamos lá. Se as crianças convivem com a sinceridade, aprendem a veracidade. Tem uma regra na minha vida e na minha casa, eu odeio mentira, odeio. E eu sempre fui sincera, e muitas vezes muito sincera. Eu não consigo fingir sentimentos, eu não consigo fingir nada. Eu não consigo fingir que eu gosto, sendo que eu não gosto. Que eu não consigo, né? Ficar na minha cara de que eu não quero estar ali, que eu... Fica. E aí é uma coisa que eu falo muito com as crianças, né? Se vocês querem uma vida de verdade, sejam sinceras, né? Sempre digam a verdade, custe o que custar. A verdade é mais importante do que qualquer coisa, beleza? Principalmente a sua verdade. Tá vendo que isso encaixa até na anterior e na outra, sobre as prioridades. Quais são as nossas prioridades? As nossas prioridades são as nossas verdades. Né? Os nossos objetivos são as nossas verdades. Então, quando a gente é sincero com os nossos objetivos, com as nossas prioridades, com os nossos gostos, com os nossos valores, a vida fica de verdade, né? A vida fica uma vida de verdade. Não é uma vida fingida, uma vida que a gente tem dificuldade para levar. Então, a gente tem que ensinar isso para as nossas crianças. Tem um livro que eu li, nossa, faz muito tempo. Eu até tenho que encontrar esse livro porque eu quero conversar sobre ele. Ele dizia o seguinte, que a criança aprendeu a mentir de tanto ouvir o pai contar mentiras pelo telefone, né? Então, o José saiu, ele não tá em casa. E era ele que estava no telefone. Ele saiu, não tá. Ao invés de ele falar, aqui é o José, mas eu não quero falar com você agora, ele mentia, que ele estava viajando, que ele tinha saído, que ele isso, que ele aquilo. Então a criança aprendeu a mentir. O meu marido tinha uma característica também, que ele não tinha coragem de falar a verdade, de que ele sempre achava que ele tinha que agradar as pessoas. Ele foi um bebê anjo, que eu falo, né? Então ele não tinha muita coragem, ele sempre fala isso. Ele ia nas lojas e as pessoas, os vendedores pitbull, né? Ele quer impor, né, que você tem que comprar aquilo, faço parcelinha, não sei o quê. E eu, tipo, nunca liguei pra isso. Eu falo, não, eu não quero. Eu quero o que eu vim comprar. Ou eu não quero nada porque eu não gostei de nada. Enfim. E o meu marido, ele fala que ele comprava, né? E que os grandes aprendizados da vida dele é que ele aprendeu a falar a verdade dele. Então ele aprendeu na infância dele que ele não podia se comunicar com verdade, que ele não podia dizer a verdade, e aí ele foi levando isso no decorrer de um tempão da vida dele, até que ele aprendeu a parar de fazer esse tipo de coisa, a ser sincero, eu não quero, não é pra mim, não estou com vontade, agora eu não quero falar. Ou agora eu não posso falar. Ou eu não quero. Estou fazendo outra coisa mais importante do que conversar com você. Eu não quero, né? Então, aprender a ser verdadeiro conosco é viver com a sinceridade. Pensem nisso. Quais mentirinhas que a gente considera pequena a gente está falando em casa e os nossos pequenininhos estão escutando e vão viver na mentira?
Às vezes a gente tem relações de aparência, né? Então você trata bem a pessoa, né? Oi, tudo bem? Aí vira as costas e começa a falar mal da pessoa. E o teu filho tá ali, tua filha tá ali, só escutando. O que ela vai aprender? A ser sincera? A ter uma vida de verdade? Ou a mentir? Quem é que vai levar a primeira mentira? Vai ser você, com certeza. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Os nossos comportamentos são verdadeiros? São sinceros? Quais os exemplos que a gente está passando para eles? Se as crianças convivem com a equidade, aprendem o que é justiça. Eu acredito muito na igualdade, né? Então, quando os meus filhos estão brigando, os dois ficam de castigo. Porque eu não acredito nunca que as coisas aconteçam do nada. Então, assim, tudo na vida tem dois lados. Nada acontece porque o outro é vítima. Não, ele estava participando por algum motivo, ele podia estar passando por ali na hora errada, no momento errado, mas não importa. Tem que ter dois para acontecer alguma coisa, né? Então, a gente tem que saber trabalhar com a igualdade para que as nossas crianças entendam o que é justiça. Você não pode ultrapassar os limites dos seus filhos, não é? Você conhece os limites das crianças, das suas crianças? Você conhece os seus limites? Muitas vezes a gente deixa que o mundo ultrapasse todos os nossos limites. Então a gente se sente injustiçado. Mas a gente não conhece os nossos limites, né? E não mostra para as pessoas que eles estão chegando no nosso limite. Então é imprescindível que a gente conheça os nossos limites, que a gente conheça os limites das nossas crianças e que os limites sejam todos respeitados. Aqui em casa a gente teve uma época que eu percebi que os meus limites, eu estava deixando passar muito dos limites, né? Dos meus limites, eu não me conhecia. Então, de repente, eu explodia. Meu marido também, e as crianças também. De repente, era explosão para todo lado. E aí vinha, ai, porque isso é injusto, porque lalala. Não, tá errado, alguma coisa tá errada. Foi aí que eu descobri que quando a gente sabe, conhece os nossos limites e a gente mostra para o mundo quais são os nossos limites, como que é mostrar para o mundo? Você tem que chegar brigando? Não, você tem que se portar, né? Não, é até aqui que você pode ir. Você pode falar isso para o seu filho, para o seu marido, para os seus funcionários, para os seus amigos, para os seus pais. Daqui para adiante você não vai, você não entra. É o meu comando, é o meu domínio. E aí, se você também respeita os seus filhos dessa forma, você conhece os limites das crianças, como discutir, como conversar, o que deixa chateado, o que deixa feliz, o que deixa magoado, o que deixa triste. A gente conhece, né, esses limites. A criança aprende a entender o limite do outro também. E quando os dois trabalham dentro dos seus limites, o que a gente tem? Justiça. Fica todo mundo feliz. Tá tudo certo. Ninguém vai se sentir vítima de nada, porque existe respeito. Se a criança convive com a bondade e a consideração, aprende o que é respeito. Então, eu já expliquei muito disso, né, no anterior, como é que eu faço aqui em casa. A bondade e a consideração, né, para mim, é respeitar os limites da outra pessoa. É não querer impor a sua vontade para as crianças. Eu explico para as crianças o seguinte: existem algumas regras que, mesmo você querendo ou não, é obrigatório você cumprir. Você vive numa sociedade, então tem regras. Por exemplo, o horário. Então, tem um horário para ir para a escola. É uma regra na sua vida. Você vai ter que levantar aquela hora e ir para a escola e acabou, né? Para isso ser não ser um tormento na sua vida, você dorme mais cedo, descansa, para que você acorde com tranquilidade e vá viver o seu dia a dia.
Então, a gente tem que aprender, né, a trabalhar os nossos limites, os limites dos outros, com as regras da sociedade onde a gente está inserido. Porque aí fica tudo dentro de qual patamar? O patamar do respeito, da bondade, da consideração e da justiça. Quando a gente sabe até onde vai o nosso limite e a gente entende que o outro também tem um limite e que as coisas também têm os seus limites, a gente consegue um mundo com mais respeito. Se as crianças vivem com segurança, aprendem a ter confiança em si mesmas e naqueles que as cercam. Essa parte aqui eu acho engraçado, né? Tem pais, tem mães, vó, avô, né? Família no geral, que para a criança respeitar, fala que o médico vai dar injeção, fala que o homem do saco, minha mãe não é, as mães das minhas amigas falavam muito isso, que o homem do saco vai pegar quando sair na rua, né? Que o Papai Noel não vai vir por algum motivo, que se você mentir, o Deus vai comer sua língua. Põe medo na criança, né? O tempo todo. Mostra que a criança não está segura no mundo. Porque qualquer coisa que ela fizer, ela pode ser destruída. Então, tem que acabar com isso. Acabar. Mostrar consequências dos atos é muito mais inteligente e benéfico para a criança do que tentar impor medo para que elas respondam mais rapidamente os nossos anseios. Porque, lembrando, fizeram isso conosco. E por conta disso, a gente morre de medo de ver a vida. Né? Ou não? Conta pra mim aí. Morre, né? Tem medo de viver. Então, a gente não pode fazer isso com as nossas crianças. A gente tem que mostrar que a vida é segura. Por que é segura? Porque se a gente age, tem uma consequência. Dependendo da forma que a gente vai agir, por exemplo, se ele pegar um skate e descer um asfalto muito, né, íngreme, existe a chance dele capotar lá embaixo. Mas ele quer pagar para ver. Ele sabe que se ele capotar, ele vai se machucar, etc e tal. Então, quais são as consequências, as chances, né? Então, ele decide que ele vai fazer porque ele vai e acabou. E ele aceita as consequências daquilo. Aqui em casa é tudo assim. Ah, você quer fazer? O Heitor queria entrar na piscina. A minha piscina tem aquecimento, mas, né, a gente ó, o frio que tá. Tô aqui dentro do meu quarto, tô gravando com uma blusa, né? Muito frio. E ele queria testar o respirador lá que eu comprei pra ele, que eu não lembro o nome. E tinha que ser aquela hora. Eu falei, então vai. Aí ele, pluf, não ficou um segundo dentro da piscina. Pulou pra fora correndo. Porque estava congelando. Então, todos os atos têm as suas consequências. Beleza? Quando a gente explica causa e efeito, atitudes e consequências, as nossas crianças aprendem que é seguro viver. Não é do nada que vai vir um homem, não é porque você saiu na rua sem a sua mãe que vai vir um homem do saco que vai te comer. Não é porque você vai andar de skate que você vai cair todas as vezes. Entendeu o paralelo? Bora para a última. Se as crianças convivem com a afabilidade e a amizade, aprendem que o mundo é um bom lugar para se viver. Então, ser afável, amável, amigo, né? O que significa isso para mim? É a gente olhar no olho quando vai conversar, explicar as causas, explicar as consequências, explicar como é que funciona as coisas de verdade. Não mentir, não enganar a criança para querer impor as nossas coisas, que aconteça mais rápido, que a gente fique mais tranquilo, né? Tinha uma moça na academia esses dias, ela levou a nenê dela e ela não queria que a menina entrasse numa porta, porque é perigoso, né? A galera tá mexendo com peso e tal, e a menininha lá no meio podia machucar, e ela queria que a menina ficasse lá fora. E aí ela falou para a menina que se ela entrasse, o bicho-papão ia comer. Só que passou 5 minutos, a mãe dela entrou para pegar um peso lá dentro. E a menina entrou em crise na porta, porque o bicho-papão ia comer a mãe dela. Isso é ser afável, ser amável? De forma nenhuma.
Como é que uma criança vai aprender que o mundo é um lugar bom se tem um bicho-papão ali? Engraçado que a mãe dele entrou e saiu, né? Então a gente tem que prestar muito atenção nas nossas atitudes com as nossas crianças, o tempo inteiro atento com o que as nossas atitudes vão produzir nos nossos filhos. Beleza? Espero ter agregado valor para vocês, não só como mães, pais, né? Porque os meninos também podem assistir, né, esse vídeo, mas como pessoa também, para aprender a como lidar com bondade com a nossa criança interior, né? Para que a gente seja mais livre na nossa vida, mais feliz, mais tranquila, né? Na nossa vida, com a gente mesmo. Que a gente aprenda a se respeitar, a se tolerar, a se amar. Daí o mundo vai ficar um lugar muito mais agradável de se viver. Não é verdade? Vejo vocês então no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Beijo.